Jamais desperdice uma oportunidade por não estar preparado para ela. Hoje eu vou te contar uma história de como não estar pronto me custou uma grande oportunidade na vida. Talvez a minha história faça você entender a verdadeira importância de estarmos preparados para qualquer situação e que não aconteça com você o mesmo que aconteceu comigo em relação a um grande estúdio de desenvolvimento de jogos. A minha história com o desenvolvimento de jogos começou há alguns anos atrás. Eu sempre fui apaixonado por jogos, sempre gostei não só de jogar, mas também de apreciar a qualidade das artes, das trilhas sonoras, das mecânicas diferenciadas. Eu sou aquele tipo de pessoa que simplesmente para no meio de uma área do jogo e fica apreciando a paisagem. Não sei se vocês também fazem isso, mas até hoje eu ainda faço. E não só em jogos de artes super realistas não, mas também em jogos com conceitos mais artísticos, como o Gris, o Celeste, o Outer Wilds, que é particularmente o meu jogo favorito, por sinal. E com todo esse carinho e admiração, eu decidi me tornar um desenvolvedor de jogos. Mas como é que a gente aprende algo quando não temos dinheiro para pagar aquela faculdade de jogos digitais ou aquele curso famosão online de desenvolvimento de jogos? O que é que a gente faz? A gente procura no YouTube, né? E eu aprendi muita coisa sobre jogos, sobre a plataforma da Unity. A Unity é uma plataforma própria para desenvolvimento de jogos, onde muitos jogos que certamente você conhece foram desenvolvidos. Eu aprendi muita coisa, aprendi a fazer o personagem andar, pular, atacar. E como eu já vinha da área da programação tradicional, que era programação de aplicativos, sistemas, eu já tinha alguma facilidade com lógica de programação. Então, era só aplicá-la para a parte de jogos. Porém, no desenvolvimento de um jogo, existem três partes fundamentais que precisam ser trabalhadas. A parte da programação, e essa eu já tinha dado um jeito, já tinha aprendido todos os fundamentos e mecânicas básicas de um jogo de plataforma, que é aquele joguinho 2D que você vê a tela de lado, estilo Mario, Sonic, Hollow Knight, Celeste. A parte do áudio, e essa parte eu já tinha decidido terceirizar. A ideia era contratar alguém que manjasse dos paranauê de trilha sonora e efeitos sonoros para trabalhar como freela num projeto que eu fosse tocar. Então só faltava a última parte, que era a parte da arte do jogo. E é aqui que começa a minha jornada com a pixel art. Eu queria que os meus jogos tivessem uma pegada bem pessoal, e o design do jogo precisava retratar isso. Mas o que é mais comum quando você é um desenvolvedor independente é reaproveitar as artes de outros artistas. Artistas que disponibilizam seus materiais na internet, seja por uma comissão ou por uma menção do seu trabalho nos projetos. E eu queria que os meus jogos tivessem a minha visão artística, uma visão que era muito influenciada pelas coisas que eu admirava nos jogos, como eu mencionei antes. Cenários, personagens, efeitos, paleta de cores. Era o que eu queria transportar para os meus projetos, só que com o meu toque. Foi aí que eu decidi que iria estudar uma arte que me ajudasse a desenvolver os meus projetos e eu comecei a estudar pixel art. Assim como a parte da programação de jogos, a parte da arte, eu também recorri ao YouTube. Estudei os fundamentos, técnicas, conceitos e consegui pôr em prática, criando minhas próprias artes. Artes essas que eu costumava divulgar num perfil no Twitter que eu tinha. Eu sempre postava o desenvolvimento dos meus projetos, assim como as artes criadas. Um desses projetos era um joguinho chamado Mel, nome inclusive inspirado no meu gato, Meliodas. Eu sempre postava o andamento do projeto, os modelos dos personagens, cenários, as HUDs do jogo, e as pessoas sempre curtiram acompanhar esse processo. Como o desenvolvimento do jogo Mel já estava relativamente bem encaminhado, eu decidi abrir um financiamento coletivo no Catarse. Basicamente, se você tem um projeto em andamento e quer recorrer ao apoio financeiro de terceiros para dar continuidade ou mesmo para finalizar o projeto, o Catarse ele te permite divulgar o seu projeto e arrecadar esse apoio financeiro, te entregando ao concluir uma meta que você mesmo estipula. E foi nesse momento que algo incrível aconteceu. O Selbit, que é um youtuber e um streamer bem famoso, tinha um quadro na live dele onde ele costumava apoiar esses projetos no Catarse, principalmente os projetos de desenvolvedores brasileiros, e ele acabou apoiando o meu projetinho Mel. O engraçado é que a forma que o meu projeto chegou até ele foi muito inesperada. Vocês lembram que eu falei que tinha um perfil no Twitter e que eu sempre estava postando os desenvolvimentos dos meus projetos lá? Duas figurinhas nessa história passaram a acompanhar minhas postagens. A primeira figurinha que passou a acompanhar minhas
postagens era uma das moderadoras do Cellbit, a Mackenzie. Ela viu meu projeto do Mel e recomendou a campanha no Catarse para o Cellbit apoiar no quadro dele. Então eu nem sabia que ele iria ver o meu projeto ao vivo. Eu costumava sempre acompanhar as lives dele, porque entre outros motivos eu gostava do conteúdo dele e eu também gostava de ver outros projetos sendo apoiados. E manter também aquela esperança, quem sabe um dia o meu projetinho não receba um apoio assim e tal, né? Vai que, né? Mas até então eu não fazia a menor ideia que a moderadora já tinha apresentado o meu projeto. No dia do quadro em questão, eu lembro bem porque ele chamava de Quarta Indie. O Cellbit abriu meu projeto no Catarse, curtiu, apoiou e eu fiquei como? Não fiquei, né? Eu tinha saído horas antes naquele dia para ir buscar a minha namorada no trabalho. Então eu não vi ele apoiando o meu projeto. Quando voltei para casa e entrei no Catarse, a arrecadação, que era de uns R$13 apenas, tinha subido para mais de 1.000. Eu entrei em choque. Então fui ver o VOD da live do Cellbit. Eu imaginei que poderia ter acontecido, né? Atenção! Foco aqui. Foco na minha mesa. Vamos ver qual é a de Mel. Ou eles não botaram um trailer aqui em cima, mas tem um protótipo aqui embaixo. Não consigo deixar em tela cheia. Gostei do background, achei fofíssimo. Atenção, jogo brasileiro independente, por favor, por favor. Pessoal que tá na outra aba, bora dar uma olhadinha aqui rapidão. Nice. Fofinho, fofinho. Tá sendo feito por um cara só, pelo que eu entendi. Nice. O mouse não é o meu. Infelizmente, o projeto não alcançou a meta e o financiamento acabou não acontecendo. Mas o apoio do Cellbit chamou a atenção da nossa segunda figurinha nessa história. A segunda figura nessa história é a Dumativa, um dos maiores estúdios de desenvolvimento de jogos do Brasil. O Rafael, fundador da Dumativa, entrou em contato comigo para me oferecer um trabalho de freelance num projeto dentro do jogo A Lenda do Herói. Porém, para minha surpresa, o freela não era para a parte de programação, mas sim para a parte de pixel art. Ele tinha um projeto de personalização do jogo e precisava de alguém para montar as artes do personagem principal de acordo com cada temática que seria apresentada. E é aqui, meus amigos, que o preparo faltou, pois eu não tinha muito tempo fazendo pixel arts, e a minha ideia era de apenas focar no básico para poder usar nos meus próprios projetos pessoais. E por mais que eu quisesse assumir o trabalho da Dumativa, eu sabia que me faltavam experiências e técnicas para entregar um trabalho de qualidade como deveria ser entregue. Além do que, tinha um prazo apertado para o trabalho, e a última coisa que eu iria querer é atrapalhar o andamento do projeto dos caras. Então eu fui sincero com o Rafa. Falei que tentei criar alguns esboços que ele havia me passado, mas que eu não conseguiria entregar todo o trabalho em um curto período de tempo, devido à pouca experiência que possuía naquele momento. Ele me agradeceu pela sinceridade e pelo esforço, me disse que as portas estariam sempre abertas para novas oportunidades e que eu tinha que continuar e focar nos estudos, porque eu tinha muito potencial. E foi esse tropeço, meus amigos, uma chance que qualquer um sonharia em ter, e eu simplesmente desperdicei por não ter me preparado adequadamente. Mas essa é uma lição que eu já aprendi, por isso eu estou mais do que nunca buscando melhorar naquilo que me proponho, porque de nada iria adiantar eu ficar remoendo a chance que eu perdi, ficar me martirizando, julgando e condenando a mim mesmo, quando tudo que importava era eu aprender com o que aconteceu, arregaçar as mangas e continuar trabalhando. Eu tive a oportunidade de estudar mais, com bons cursos que eu pude adquirir, inclusive vou deixar aqui nos comentários um curso de pixel art que eu recomendo muito. Eu fiz e me trouxe muitas técnicas e melhorias nas minhas artes que eu não conhecia. E acreditem, assim como eu, que novas oportunidades irão sempre surgir. Basta apenas nos prepararmos para que quando aconteçam, a gente poder tirar o melhor proveito delas. E mesmo se preparando, estudando, se dedicando, você acredita que não está conseguindo progredir ou melhorar naquilo que está buscando, eu vou deixar um vídeo na tela final que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Então, até daqui a pouco e não esquece, tá? Você não está sozinho.